A paz de Cristo, queridos, com alegria e satisfação, mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal para trazermos aos professores e alunos da EBD subsídios da Palavra de Deus. Se você está chegando agora neste canal, seja muito bem-vindo. Ajude-nos a espalhar a Palavra de Deus, divulgando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Inscreva-se neste canal e deixe o seu joinha. Temos na descrição do vídeo o link do canal do professor Juninho, onde você tem subsídios para adolescentes, jovens e juvenis. Eu deixo também o link do blog Auxílio ao Aluno EBD. Eu quero agradecer a todos que estão sempre dando aí o seu joinha e comentando aqui no YouTube, deixando palavras de incentivo ao nosso ministério, para que a cada dia mais nós possamos fazer o melhor para os irmãos. Nós estamos estudando neste trimestre a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. A aula de hoje é a de número 6, perseverança e fé em tempo de apostasia. Para nós iniciarmos esta aula, primeiro é necessário nós definirmos essas palavras, as palavras-chave, que é perseverança, fé e apostasia. Em primeiro lugar, perseverança vem de uma palavra grega que é upomone, e ela se refere à estabilidade, à constância e à tolerância, à firmeza. Refere-se também a uma pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das adversidades. Então, esta é a definição aí da palavra grega upomone, que é a palavra para perseverança. Nós temos também aí, no título da nossa lição, a palavra fé. Fé, como todos professores, alunos de escola dominical sabem, vem de uma palavra grega pistis. Pistis se refere à convicção da verdade de algo, convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Fala também de confiança e fervor santo. Fé, a Bíblia define na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, quando a palavra de Deus diz que é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós temos também a palavra apostasia, que vem do grego apostasis, que se refere ao afastamento, abandono premeditado e consciente da fé cristã. Entre os profetas hebreus, constituía-se em adultério espiritual, quando os profetas no Antigo Testamento eles se referiam à apostasia de Israel e de Judá, eles sempre comparavam ao adultério espiritual. Então, para nós entendermos esta lição, nós precisamos definir aí o que é perseverança, o que é fé e o que é apostasia. Isso é o que nós fazemos aqui em primeiro plano. O nosso textuário está em Hebreus 6, versículo 12, que diz: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Hebreus 6 e 12. A nossa verdade prática contra o perigo da apostasia, a palavra de Deus revela a necessidade de ânimo, perseverança e fé. A leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 6, os versículos 1 ao 15. Eu procuro sempre olhar para o objetivo geral da lição e para os objetivos específicos. E nós temos 3 objetivos específicos, e é atrás desses objetivos que nós vamos seguir nesta pré-aula. O primeiro objetivo, afirmar a necessidade do crescimento espiritual.
O segundo objetivo, sinalizar a necessidade de vigilância espiritual num tempo de apostasia. Terceiro objetivo, conscientizar acerca da necessidade de confiarmos nas promessas de Deus. Vamos lá então. Primeiro objetivo, necessidade do crescimento espiritual. A vida cristã ela é uma caminhada. Quando a pessoa recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador, passa pelo novo nascimento, ali ela está sendo gerada como uma criança, como um recém-nascido. E ela precisa se alimentar de leite para que ela vá crescendo até que possa alimentar-se de alimento sólido. Toda criança é assim. Ela vai crescendo, crescendo até se alimentar de alimento sólido e começar a ter práticas diferentes. A vida espiritual é da mesma maneira. Nós não podemos, depois de um longo tempo de fé, ainda estar no leite. Então a palavra de Deus no Novo Testamento, ela sempre aponta para um crescimento contínuo na vida espiritual. Para isso, basta nós olharmos o capítulo anterior ao que está na leitura bíblica em classe. Capítulo 5 de Hebreus, versículos 12 e 13, onde está escrito: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de alimento de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. Então a palavra de Deus, ela está mostrando que aqueles crentes aos quais é destinado esta carta, eles já deveriam ser mestres pelo tempo que abraçaram a fé, mas ainda estavam no leite. Era necessário eles começarem a se alimentar de sólido mantimento. E se você olhar para a palavra de Deus no Novo Testamento, você vai ver também a necessidade de crescer na graça e no conhecimento, 2 Pedro 3:18. Você vai ver a necessidade de crescer até chegar à estatura de varão perfeito, conforme Paulo diz em Efésios 4, versículo 13. Você vai ver o próprio Paulo falando da necessidade de crescimento para que os crentes não sejam carnais, conforme ele diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. E também nós vemos o apóstolo Pedro, agora sim, falando na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2. E nós vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80, que João Batista, ele crescia e se fortalecia no deserto até chegar o dia em que ele havia de mostrar-se a Israel. Então João Batista, ele passou uma fase de preparação, uma fase de crescimento, para que ele pudesse depois revelar-se a Israel. Lucas 1 e 80. Então são algumas referências que você pode anotar, voltar o vídeo, anotar as referências para você utilizar na sua aula e mostrar aos seus alunos, na sua classe, a necessidade do crescimento espiritual. Mas no segundo momento aqui nós vemos a necessidade da vigilância espiritual. Este é o segundo objetivo da nossa aula. Lembrando que aqui é uma pré-aula, onde nós estamos se preparando para a nossa aula. São poucos minutos, mas você pode pegar esses textos que eu estou citando aqui e ampliar esses conceitos aí. Com certeza você vai ter uma aula recheada. A necessidade de vigilância espiritual. A palavra é clara em Hebreus capítulo 6, versículos 4 e 5, que faz parte do nosso texto bíblico, afirmando que existe a possibilidade de decair da graça. A apostasia é um perigo. Quando você lê esse texto, você vê isso de forma clara. Apesar dos nossos irmãos calvinistas não aceitarem isso de maneira nenhuma, não tem como nós simplesmente ignorarmos esse texto de Hebreus capítulo 6,
sendo que o autor está mostrando que aqueles que já foram uma vez iluminados, se eles chegarem a retroceder, chegarem a se apostatar, não haverá mais nenhum meio para eles voltarem, porque eles estão novamente crucificando a Cristo. E no segundo tópico da nossa lição, o pastor José Gonçalves ele vem mostrar aqui, provar aqui, que a Bíblia está falando daqueles que já foram iluminados, que já foram salvos, que já provaram do dom de Deus e se apostataram. Então existe sim esse perigo, por isso a necessidade da vigilância espiritual. A palavra vigiai, ela aparece 14 vezes no Novo Testamento. É uma palavra de suma importância e no seu original ela quer dizer dar estrita atenção, ser cauteloso, tomar cuidado para que, por causa da negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Então este é o significado, no dicionário grego, da palavra vigiai no seu sentido original. Por que eu estou falando desta palavra? Porque é a primeira palavra que Jesus falava. Ele falava assim, vigiai e orai. Se você olhar para os evangelhos, Jesus não falava orai e vigiai, mas sempre vigiai e orai. Quantas pessoas que você já conheceu, que eu já conheci, que oravam e muito, mas chegaram a se apostatar, decaíram da fé e não mais voltaram. Então são pessoas que eram de oração, mas esqueceram da vigilância. E o primeiro princípio que a palavra de Deus nos ensina é vigiai. Vigiai e orai. Um terceiro princípio é nos apegarmos à palavra de Deus. Só assim nós podemos ser vigilantes, nós podemos ser pessoas de oração, nós podemos estar firmados na palavra de Deus e não cairmos na apostasia. Vigilância, oração e palavra. Só assim manteremos a humildade e saberemos a nossa dependência do eterno Deus. O terceiro objetivo da nossa lição é acerca da necessidade da confiança nas promessas de Deus. Confiança nas promessas de Deus, mesmo quando nós não entendemos os desígnios do Senhor. Veja, por exemplo, o caso de Abraão. Abraão tem a promessa de ser pai de uma grande nação. E Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho. Abraão já é avançado de idade, os anos se passam, e muito tempo depois o Senhor cumpre a promessa de dar um filho a Abraão. E quando Deus dá esse filho, em determinado ponto da história, Gênesis capítulo de número 22, o próprio Senhor pede que Abraão ofereça este filho em sacrifício. Então, confiar nas promessas de Deus é estar certo do que o Senhor sabe o que faz, mesmo quando nós não sabemos. O incrível nessa história é que Abraão crê em Deus. E o autor aos Hebreus vai dizer que Abraão cria que até mesmo das cinzas Deus poderia ressuscitar Isaque novamente. A fé de Abraão era tamanha que ele em nenhum momento hesitou, em nenhum momento lhe disse, mas Senhor, este é o filho da promessa. Esta é a minha vitória. Agora o Senhor está pedindo que eu o ofereça em holocausto. Em nenhum momento isto aconteceu. E nós vemos que o próprio Senhor jurou por si mesmo que Abraão seria pai de uma grande nação. Lá em Gênesis 22, versículo 16, diz assim: E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E a seguir, nos versículos 17 e 18, o Senhor vai reafirmar a sua promessa a Abraão. Então nós precisamos confiar nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel para cumpri-la. E o Senhor não volta atrás
o Senhor não se confunde e o Senhor não mente. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve a Tito, capítulo 1, versículo de número 2, diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus que não pode mentir. Nós temos convicção e certeza de que todas as promessas futuras que se encontram nas Escrituras, elas se cumprirão, porque o Senhor não pode mentir. Neste mesmo capítulo 6 de Hebreus, nós vemos no versículo de número 18 algo semelhante, algo paralelo a isso que nós lemos em Tito, quando diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Hebreus 6 e 18. Quais são essas duas coisas imutáveis que é impossível que Deus minta? É a promessa. Ele não volta atrás nas suas promessas. E o juramento de Deus. No caso de Abraão, além da promessa que Abraão tinha de ser pai de uma grande nação, ainda Deus jurou por si mesmo. E é impossível, o autor aos Hebreus está falando, que Deus minta. É isso que nos dá a esperança. É por isso que nós devemos crescer espiritualmente. É por isso que nós devemos estar em constante vigilância espiritual. É por isso que nós temos a necessidade de confiar nas promessas de Deus, porque o Senhor é poderoso para cumpri-las e o Senhor é fiel, Ele não mente. Para encerrar esta pré-aula, eu trago Hebreus, nós estamos estudando Hebreus, capítulo 10, versículo de número 23 para você. Diz assim: retenhamos firmes a nossa confissão, a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel para cumprir todas as promessas. Talvez nós estejamos falando para alguém que está passando por um momento crucial da sua vida, um momento de mudanças, um momento de lutas, de provações, e às vezes nesta caminhada você até pensa em voltar atrás. Talvez eu esteja falando com professores que já pensaram em desistir também, mas fiel é o que prometeu. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. O Senhor é fiel para cumprir. Não volte atrás. Você foi escolhido. Você foi separado para uma missão, que é levar a palavra de Deus. Não desista. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.